Aqui nesse gráfico, o que você vê? Ó, você vê o PIB, duas medidas do PIB. O que é o PIB? PIB é o Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É basicamente um índice que mede quais foram as riquezas geradas pelo país em cada ano. Tá? Então o PIB é isso. E a gente tem o PIB efetivo, que é o PIB corrente, ou seja, o PIB real. E a gente tem o PIB potencial. Certo? E aí o hiato vai ser a diferença disso, mas já vou te mostrar. O que é o PIB potencial? O PIB potencial é calculado aqui pelo IBRE da FGV, tá? A instituição mais confiável para calcular esse indicador. E basicamente ele mostra o quê? O PIB potencial. Qual é o máximo de riqueza que o país consegue gerar com base na sua capacidade instalada. Vinícius, você está falando grego para mim. Eu sei. Calma, a gente vai traduzir. O que é capacidade instalada? Você pega toda a infraestrutura, todas as empresas, você pega tudo que cada empresa é capaz de produzir, você pega toda a parte tecnológica do país e aí, com base em cálculos, você enxerga mais ou menos qual que seria a capacidade produtiva do país, certo? Então, isso a gente consegue ver com o passar dos anos, desde 1983 até 2022, a gente consegue ver na linha laranja qual foi a evolução ou a estagnação da nossa capacidade produtiva no país, tá? E na linha azul, o que você vê? Você vê o PIB efetivo. O que é o PIB efetivo? É o quanto efetivamente está sendo o PIB durante esse período de tempo, tá? Qual é a lógica desse gráfico aqui, para você ter em mente? A lógica desse gráfico é o seguinte: o PIB efetivo, ele é o que está acontecendo. O PIB potencial, ele é o máximo que pode acontecer para não haver distorções na economia. Se você tiver o PIB efetivo acima do PIB potencial, o que você vai ter logo à frente? Uma grande crise. Olha para o gráfico. Deixa eu até dar um zoom maior aqui. Olha para o gráfico. O que aconteceu em 2007? Crise americana, certo? Nosso atual presidente se vangloria por o país não ter passado por uma situação muito ruim naquela época. Por que o país não passou por uma situação muito ruim naquela época? Porque o governo ele foi lá e tomou atitudes. Tá? Eu não estou aqui para falar de política a favor de um contra o outro. Eu só estou relatando o que aconteceu. O governo foi lá e injetou muito gasto, contratou muito gasto estatal para que o PIB continuasse crescendo, para que a economia continuasse crescendo, para que tivesse mais gente empregada. E a gente passou aqui de 2007 para frente, num ciclo com uma leve folga aqui em 2008, em um ciclo o nosso PIB acima do potencial. O que significa isso? Que a economia estava produzindo mais do que ela conseguia de forma natural. Ou seja, tinha uma anomalia aqui. O que aconteceu aqui? Aumento absurdo do gasto público, redução na marra da nossa taxa de juros, isso aconteceu antes da eleição aqui de 2014, certo? Uma interferência muito grande na Petrobras, que quase foi à falência, uma interferência para não aumentar os preços, né? Porque reduziram a taxa de juros, jogaram um monte de dinheiro na economia, estacionaram o preço do combustível, estacionaram o preço da energia, interferiram lá nas empresas de energia. Tudo para tentar frear o máximo possível a inflação. E o que gerou? Gerou a nossa maior crise da história republicana do Brasil. A crise entre 2014 e 2016. O que você viu acontecendo? Olha só, a gente viu o PIB crescendo, depois a gente viu o PIB literalmente desabando. E aqui uma onda chegamos a uma inflação de 10%, mais de 10%, quase 11% em 2015. Chegamos a uma taxa de desemprego absurdamente alta, que vem reduzindo agora nos últimos tempos, mas em dezembro a gente teve uma pausa nessa melhora do desemprego. Então, a gente plantou algo artificial, anômalo, a gente interferiu na economia e depois veio a conta e a gente teve uma grande crise. E até hoje a gente tenta recuperar o nosso PIB efetivo. Então, o nosso PIB vem crescendo muito devagarinho depois da reforma da Previdência, reforma disso, reforma daquilo, reforma daquele outro. Tivemos uma pandemia no meio do caminho e agora a gente vem melhorando. Qual é o grande problema? E aqui está a cereja do bolo. O que acontece? Você consegue ver um pontinho azul em cima da linha laranja? Isso aqui é o hiato do produto. Isso significa que nós entramos em um período similar aqui, 2009 a 2014. Um período onde a economia está produzindo mais do que a sua capacidade produtiva. Um período onde não tem mais para onde o Brasil crescer.
E eu preciso te dizer isso. Não tem mais para onde o Brasil crescer de forma natural. Se a gente reduzir a nossa taxa Selic, a nossa taxa de juros, o que vai acontecer? O país vai crescer mais? Vai crescer mais. No curto prazo. No longo prazo vem a conta. E o que aconteceu aqui entre 2011 e 2016? O dólar duplicou. O dólar dobrou. E quando o dólar dobra, o preço de tudo que a gente compra no dia a dia sobe absurdamente. A inflação dispara e a gente tem um poder de compra muito menor. Então o que acontece? Você entendeu o que eu expliquei aqui? Manda para mim sim se você entendeu. Essa é a minha explicação sobre o PIB. E manda para mim não se você não entendeu. Tá? O hiato do produto é a diferença, eu acabei não explicando, é a diferença entre o PIB potencial e o PIB efetivo. O PIB potencial e o PIB efetivo. Então olha na tela aqui. Se você olhar o PIB potencial, a linha laranja, o PIB efetivo, linha azul, o que realmente está acontecendo na economia, azul. O potencial da economia sem gerar distorções e crises à frente, linha laranja. O que acontecia desde 2014? A gente estava produzindo muito menos do que a capacidade produtiva do país. Hoje, a gente está com uma produção levemente acima. O hiato do produto está positivo. A diferença entre o PIB potencial e o PIB efetivo está positiva. Antes estava sempre negativo. É por isso que a manchete é aqui, o hiato do produto se torna positivo no segundo trimestre de 2022, que é o último dado que a gente tem disponível. Tá? Então, sempre que a gente tem essa linha preta, que é o hiato do produto, num patamar acima do zero, é problema. Sempre que a gente tem acima do zero é um problema. É um problema. É um problema. Porque vai gerar uma crise à frente. O Brasil não tem para onde crescer de forma natural. Com base no que a gente tem hoje de capacidade produtiva instalada. Não tem para onde crescer. Qual que seria a solução para o Brasil? Reduzir a taxa Selic? Não, esse é um grande problema. Se reduzir a taxa Selic na força, como aconteceu lá em 2012, 13, 14, o que vai acontecer? Muito provavelmente a mesma coisa que aconteceu naquela época. O PIB até conseguiu subir, mas o dólar dobrou. E por isso que eu algumas vezes já citei, nunca quis mostrar isso aqui, às vezes é um pouco complexo, eu prefiro mostrar para os meus alunos que já estão mais comprometidos, né? Mostra o comprometimento entrando no programa, na mentoria e tudo mais. Mas eu quis trazer aqui para vocês hoje porque a gente pode ver muito tranquilamente o dólar a R$10 daqui a alguns anos. Não é nada enlouquecedor. É só a gente começar a fazer essas doideiras na economia. Aderir ao movimento, como é que é? Juros baixos já. É só a gente aderir a isso que a gente vai ver o dólar dobrando. Ou possivelmente ver o dólar dobrando. Qual é a solução para o Brasil? Tá? Solução Brasil. Eu não estou me candidatando a nada. Nem vou me candidatar. Já adianto. É a gente aumentar esse PIB potencial. Como é que a gente aumenta esse PIB potencial? Esse PIB potencial aqui, essa linha laranja que está estagnada desde 2014, a gente aumenta com investimento em infraestrutura, com investimento direto, empresários estrangeiros querendo investir aqui no país. A gente aumenta com tecnologia. Só que a gente está num país agro. A gente está num país que cada vez fica mais idoso, ou seja, a produtividade é cada vez menor. Isso é inegável. Então, está cada vez mais difícil aumentar esse PIB potencial. Porque é difícil a gente ter aumento de produtividade se a gente está muito mais focado em matéria-prima do que em tecnologia, em transformação. Se a gente está muito manchado por conta de todos os cantos de corrupção, mensalão, petrolão. Se a gente está, e é por isso que a gente tem, né, foi ali onde estourou Lava Jato e tudo mais desde 2014, você vê empresário indo embora do Brasil, empresário estrangeiro, e não vindo para o Brasil. Né? Aí você tem o quê? Olha só. Posição do STF sobre quebra de decisão tributária gera impacto bilionário para as empresas e traz insegurança jurídica, dizem especialistas. O que está acontecendo? Basicamente, isenções tributárias que foram dadas no passado podem ser revistas. Ou seja, decisões judiciais que foram dadas como definitivas no passado agora não são mais definitivas. Pensa com a cabeça de um grande empresário estrangeiro. Vou enfiar meu dinheiro num país que hoje funciona de um jeito e daqui 10 anos ele pode dizer não era para funcionar assim no passado e você vai ter que me pagar tudo que é esse imposto que não tinha na época que você veio investir aqui. O cara pode quebrar, o cara pode falir. Então, como é que a gente vai atrair capital estrangeiro, atrair capital externo se a gente tem uma insegurança jurídica que está aumentando, querendo ou não? Como é que a gente vai atrair capital externo se a gente tem grandes bancos
cortando exposição ao Brasil e dizendo que, poxa, o mercado pode ter se enganado com as novas políticas econômicas adotadas. Então, a gente tem um cenário, e eu dou um recado principalmente para quem está otimista, a gente tem um cenário bastante duro pela frente. Por quê? Porque a gente precisa melhorar algo que ninguém está olhando. Ninguém está falando em gastar menos. Ninguém está falando em arrecadar mais. Ninguém está falando nisso. Todo mundo está falando o quê? Cortar taxa de juros e ponto final. O problema do Brasil é o tamanho do Brasil.